não te escuto mais. Você não me leva a nada. Ei, medo. Fala, galera, resolvemos dar uma parada no nosso feriadinho. A gente tá aqui em Paraty. Viemos para celebrar o casamento de nossos amigos, mas a gente deu uma pausa aqui para falar com vocês. O que a gente veio trazer? É o lançamento do nosso primeiro projeto, que é o projeto Melhore Seu Desempenho em 5 semanas. Nesse projeto a gente vai sortear uma mentoria grátis para você melhorar o seu desempenho. Ferrari, me tira uma dúvida. Quem que pode participar desse projeto? Se você está querendo aumentar o seu desempenho profissional, se você quer ser mais produtivo no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua vida pessoal, esse projeto é para você. Tem o seguinte, tem um monte de pessoas que falam, cara, como eu consigo investir meu tempo na coisa certa? Como eu consigo fazer mais com menos? Como eu consigo aumentar minha qualidade de vida? Esse projeto é para você. E aí é o seguinte, Caio, sabe para quem é esse projeto? É para todo mundo que tá ali com a gente vendo no iPad, no celular, no iPod. É para você. Depois dessa excelente notícia, porque você agora sabe que o projeto é para você, a outra boa notícia é que as inscrições ainda estão abertas. O que eu preciso fazer para participar? Eu preciso entrar no Instagram, segue a gente lá, curte a nossa foto e marque 3 amigos nos comentários. Assim você vai poder participar desse projeto. E o sorteio ele vai ser realizado no dia 1º de julho. Então se você ainda não se inscreveu, não tem problema, vai lá, segue o passo a passo que o Caião falou para você. E vem com a gente e vamos pra cima que você pode ser um dos sorteados. E se você não for sorteado, não tem problema não, galera. A gente vai disponibilizar todo o conteúdo no nosso canal e a gente vai dar o passo a passo de como você desenvolver esse projeto para você ser uma pessoa de alto desempenho. E por que nós somos as pessoas para dar esse tipo de consultoria para você? Eu, por exemplo, Caião, desde 14 anos, quando eu estava estudando no ensino municipal do Rio de Janeiro, escola pública, até o momento que eu consegui passar por umas 2 maiores colégios do país, Cefet e Pedro II. E vou dizer para você, até hoje, eu, como head de Lean do Brasil, da maior consultoria do mundo, eu usei algumas técnicas e metodologias que me trouxeram todo esse background para poder compartilhar isso com vocês. E esse background ele é dividido em 3 grandes pilares. O primeiro deles é definir o propósito. O segundo, eu sempre imaginei, Caio, cara, daqui a 2 anos, que é essa meta que eu quero atingir, como que eu vou estar? Então eu botava na minha cabeça lá a imagem de como que eu estaria ali. E a terceiro pilar que é fundamental é, cara, como que eu consigo fazer isso no dia a dia, no planejamento tático para fazer isso acontecer. E aí, durante essa caminhada que eu percorri, eu descobri o Lean. Você já descobriu o Lean na sua vida? Descobri, tem coisa de 5 anos atrás, mais ou menos. Quando eu descobri o Lean, cara, eu consegui perceber que eu conseguiria fazer mais projetos com o mesmo tempo que eu tinha. Então, a nossa base aqui está incorporada, todo esse background que a gente conheceu, a implantação da filosofia Lean para fazer você que está aí também ser um profissional, uma pessoa de altíssimo desempenho. Pessoal, mas antes da gente começar, eu vou fazer um pedido. Se inscreve agora no nosso canal do YouTube, entra lá no nosso Instagram, @maiscommenos_oficial, segue a gente, porque quanto mais pessoas estiverem seguindo a gente, mais pessoas inscritas nos canais, mais pessoas terão acesso a esse conteúdo. Com mais pessoas tendo acesso a esse conteúdo, mais pessoas produtivas e satisfeitas na sua vida pessoal e profissional. E aí, Caio, a galera tá se perguntando ali, mano, mas qual o primeiro passo que eu tenho que dar para fazer isso acontecer? Não sei, Ferrari, qual que é? Na primeira semana, a gente vai estar falando de propósito e que história você vai contar daqui a 2 anos. Você parou para pensar por que fazemos o que fazemos? Qual é o seu norte verdadeiro? O que é valor para você? Propósito, cara, quando a gente começa a falar sobre isso, a gente vem das origens, vem do latim dizendo aquilo que eu quero alcançar, aquilo que eu vou buscar. E do dicionário da língua portuguesa, ele fala o seguinte, é o que eu vou buscar. Tem um cara chamado Mário Sérgio Cortella, um cara levemente pica aí, que tem 377 bilhões de publicações no mundo sobre esse tema, que ele fala o seguinte, uma vida com propósito é aquela que claramente eu entendo as razões por que eu faço o que faço e que eu deixo de fazer aquilo que eu não faço. Ferrari, segundo Marshall, idealizador do Ikigai, a melhor maneira fiel para você atingir os seus objetivos é você registrar aquilo que você precisa para chegar lá. E quando ele fala registrar, é entender o que é valor para você e o quanto você está disposto a dedicar para chegar lá. Só assim a gente consegue ter clareza e atingir o nosso norte verdadeiro. Caio, e nessa linha tem um cara chamado Stephen Covey, que ele foi considerado pela revista Time uma das 25 pessoas mais influentes no mundo, que ele fala o seguinte, se você quer ser bem-sucedido, você precisa pelo menos dar 2 passos. O primeiro deles é definir o que você quer atingir. O segundo é, como que eu vou atingir isso? E se a gente fez, na primeira etapa, a definição do nosso propósito,
Que tal você que está aí olhando para mim agora fazer o seguinte exercício? Imagina como que você vai estar daqui a 2 anos. Essa vai ser a sua fotografia. E aí a gente vai fazer um exercício que é montar o seu quebra-cabeça. Ou seja, cada pequeno passo que você for dando, no final disso, a sua fotografia vai se tornar um grande quebra-cabeça montado. Quer fazer esse exercício com a gente? O que você acha? Que história que você vai contar no final? E Ferrari, o segundo passo, quando a gente já tem a fotografia toda desenhada, é praticar o autoconhecimento. E o que é esse autoconhecimento? É você entender quais são as características, seus sentimentos, suas inclinações diante das circunstâncias. Então esse é um momento muito importante para a gente olhar para dentro e pensar como é que eu sou de fato, como é que eu ajo. Você falando isso, eu lembro que, mano, quando eu fiz essa primeira vez que eu fui, a gente foi construindo isso, né, pensando nessa metodologia lá atrás, eu falei, mano, tem umas paradas aí que eu preciso resolver na minha vida se eu conseguir, se eu quiser realmente atingir esses objetivos. Não sei como é que foi contigo, mas deu uma assustada no começo. Não, né? Assusta, com certeza. Porque a gente divide isso em 4 pilares. E quando a gente vai entrando nos pilares, a gente vai analisando de fato como que a gente é e como a gente reage, a gente começa a ver que a gente não é aquilo que de fato a gente pensa. Então o primeiro pilar é o mindset, definição de mindset. Segundo Carol Dweck, ela diz que ela é uma especialista em ciência da mente, né? E ela afirma que existem 2 tipos de pensamento de mindset, que é o mindset fixo e o mindset de crescimento. A gente vai entender melhor e a gente vai fazer um exercício para a gente entender qual que é o seu mindset. Depois que a gente conhece o nosso mindset, nós precisamos entender como é que são nossos conhecimentos, habilidades e atitudes, que é o famoso chá. Então, quando a gente fizer essa ferramenta, a gente vai entender quais são os nossos gaps. E como que a gente consegue melhorar, né? Exatamente. E então, eu lembro que, cara, atitude, né? Sempre fui um cara de muita atitude e tal. E, pô, eu queria atingir um lugar. Falei, mano, esse conhecimento aqui eu preciso trabalhar muito em cima dele para que eu consiga realmente atingir aquilo que eu quero, a minha fotografia lá de 2 anos. Exatamente. Não adianta você ter um e não ter o outro, né? Exatamente. Você precisa ter, tipo, o conjunto ali trabalhando. E o autoconhecimento é fundamental, senão você não consegue ter essa fotografia aí que a gente combinou. Falando um pouco também da filosofia Lean, né? É muito importante quando a gente fala de Lean, falar de gestão de rotina. Então, outro ponto que a gente vai trabalhar nessa etapa de autoconhecimento é entender como são as suas atividades, quais são elas e como você trabalha em cada uma delas. Será que a gente tem desperdício nesse processo? Então, é muito importante entender como é que está a gestão da sua rotina. E o último ponto para a gente fechar, a gente fala muito de equilíbrio, né? Integração da vida pessoal e profissional. Segundo Jerônimo Tel, que é um dos especialistas na área, ele afirma que para você ter o equilíbrio e o alto desempenho, você precisa ter a integração perfeita entre 3 áreas, 3 pilares. São eles: pessoal, profissional e financeiro. Isso tudo integrado consegue trazer para você uma visibilidade equilibrada, né, do seu balanço de vida. Não ser meu equilíbrio de vida, que eu estou fazendo uma coisa. Não. Como que você integra isso para que você seja realmente um cara de alto desempenho? E aí, cara, se a gente fizer esse exercício, cara, agora eu me conheço, eu estou preparado para dar o próximo passo. E o próximo passo é o seguinte: tem um cara que é pouco conhecido aí, o cara tá aí há pouquíssimo tempo, chamado Silvio Santos. Já ouviu falar? Silvio Santos? Já ouviu falar? Conheço. E ele fala uma frase muito famosa. Você sabe qual que é a frase muito famosa? Qual? Quem quer dinheiro? Caiu. Agora aqui. Aê! Quem quer mais um aviãozinho? Não é essa frase, não. Tem mais alguma que você quer chutar? Aviãozinho de dinheiro! Tá solto, moleque, né? Você tá solto hoje. Você tá querendo dar piadinha, né? Não é isso, não. Ele fala o seguinte: se você tem um sonho e você não transforma esse sonho em objetivos, eles sempre vão continuar sendo o quê? Sonhos. Mandou bem, cara. Você tá, Obrigado. Tá treinado, né? Atenção. Eles sempre vão continuar sendo sonhos. E aí, pra gente deixar que essa sua fotografia, esse seu quebra-cabeça não seja apenas um sonho, a gente vai utilizar técnicas como SMART e OKR para ajudar vocês a traçar os objetivos e sim conseguir transformar os seus sonhos em algo tangível. E aí, Caio, se você chega... Você é meu brother, né? Acima de tudo é meu brother. Se você chega lá em casa, qual a primeira coisa que você vê na parede lá da minha casa? Qual que é? Um mural muito bonito, assim, cheio de coisas escritas assim, um X, um V. Exatamente, cara. No meu mural de casa, quando você chega lá, tem todos os meus objetivos traçados e o cheque, né? Se eu tô atingindo ou se não tô atingindo. E por isso que é importante, assim como o Silvio Santos disse, você ter os seus objetivos de forma clara. E você, cara, aquilo ali me dá uma motivação. Tipo, quando eu chego em casa e olho aquele quadro e falo, meu irmão, vou fazer essa porra acontecer. Ferrari, segundo o Jim Quidd, você sabe quem é? Jim Quidd é um cara top, foda pra caralho. Esse cara teve um dano cerebral quando era moleque. Teve uma dificuldade de aprendizado assustadora durante a fase preliminar dele de conhecimento. E depois se tornou um cara mais foda a nível de aprendizagem. Ele aprende qualquer coisa assim.
Ele é um dos maiores especialistas quando a gente está falando de conhecimento, utilização do cérebro para as coisas que fazem sentido. Como ele é um estudioso do cérebro, ele fala que as nossas reações são basicamente reações emocionais. Então, quando a gente precisa definir um projeto, algo que a gente vai trabalhar e a gente quer chegar, precisa atrelar isso a nomes emocionais, coisas que vão motivar a gente. Então, assim, a gente consegue um desempenho, uma adesão desse objetivo, dessa meta, 50% maior. E aí me faz lembrar o projeto que eu criei agora, que eu estava imenso, estava ocupando um lugar do mundo que não me pertencia. Naquele momento eu decidi lançar o projeto Sunga Branca e Bandana, que eu enxergava que no carnaval eu ia estar de sunga branca, de sunga branca, negão, e bandana na cabeça. E eu tenho uma porrada de projeto parecido com isso. Eu tenho Papaléguas de meia na meia, que era para eu correr 21 km na meia maratona. Eu tenho o What the Fuck English, que era para estar top para poder conseguir gerenciar um projeto internacional. Felizmente agora eu tô tendo essa oportunidade de fazer isso. Então quando você relaciona isso à emoção, cara, a sua chance de você ser bem sucedido é muito maior. Então vocês acompanharam até aqui a construção do propósito, que história que você vai contar, autoconhecimento, falamos de como traçar os objetivos. E se você quer saber quais são as outras etapas, continua acompanhando a gente aqui no @maiscommenos_oficial. Clica lá no YouTube, deixa gravado o alertazinha para que você consiga saber quando a gente está lançando o segundo vídeo. Não é isso, Caião? Exatamente. Porque na próxima vídeo vocês vão ver as outras etapas do projeto, para que, se vocês têm interesse, venham com a gente, que vai ser um prazer imenso ajudar você a ser um cara de alto desempenho. Vamos pra cima. Vamos para cima.